Bom dia, pessoal, tudo bem? Voltei aqui, hoje a gente vai aprender a lição 12. O título da lição é Um Amigo Desconfiado. Quem aqui é desconfiado? Vocês sabem o que é ser desconfiado, né? É ficar duvidando de tudo. Alguém fala, olha, isso aconteceu em tal lugar, a pessoa, sei não, só acredito vendo. Pois hoje a gente vai conhecer um amigo de Jesus que era muito desconfiado. Mas antes da gente saber sobre esse amigo, nós vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Vamos repetir o que a tia orientou na outra aula. Vamos colocar no papelzinho os nossos pedidos de oração, tá bom? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, estamos aqui em Tua presença, Senhor, para Te agradecer, meu Deus, pela oportunidade de estarmos, Senhor, aprendendo da Tua palavra, ouvindo, Senhor, mais de Ti. Senhor, Te peço, meu Pai, pelos pedidos de oração que cada criança, Senhor, está apresentando a Ti agora. Meu Deus, se for da Tua vontade, meu Pai, se for para o bem, Senhor, delas, ó, meu Pai, concede, Senhor, esse pedido, meu Deus. A Tua palavra fala, Senhor, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ó, Deus, então, felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. João, capítulo 20, versículo 29b. Bom, vamos abrir então as nossas Bíblias no capítulo 20. Vamos continuar. Vocês lembram que a última história sobre Maria Madalena estava no capítulo 20? Nós vamos agora dar continuidade ao que aconteceu depois que Maria Madalena foi lá e falou para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Então vamos lá, capítulo 20, versículo 19 até o 31. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disso a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bom, depois que Maria Madalena foi até o encontro dos discípulos, da grande notícia de que Jesus tinha ressuscitado,
os discípulos ainda continuaram com medo, trancados dentro de casa. Estavam com medo do que os judeus poderiam fazer com eles. Vocês lembram que quando Jesus foi crucificado, houve uma grande perseguição aos cristãos, aqueles que seguiam Cristo. E então os discípulos ficaram com medo, talvez tivessem medo até também de serem crucificados ou de serem colocados em prisões. E aí foi quando Jesus, sem abrir a porta, entrou no meio deles. Jesus, ele fez dessa forma porque ele estava já num corpo celestial. Ele não estava mais com um corpo igual ao nosso, de carne, mas estava com um corpo transformado. E aí Jesus entrou e falou: paz esteja convosco. Eu fico me colocando no lugar dos discípulos. Eu acho que eles devem ter ficado tão felizes em ver Jesus, porque a única que tinha visto Jesus até agora, vocês lembram quem foi? Foi Maria Madalena. E aí eles ficaram muito felizes. E a Bíblia falou que Jesus soprou sobre eles e falou que o Espírito Santo fique com vocês. Quer ver? Vamos voltar para o versículo onde Jesus soprou. Vamos lá, vamos ver qual era o versículo. E versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus ainda falou: aquele a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes são retidos. Mas entre esses amigos de Jesus, tinha um que não estava, e essa pessoa era muito desconfiada. O nome dele era Tomé. Jesus foi embora, e quando Tomé chegou, os discípulos falaram: Tomé, nós vimos Jesus. Jesus veio aqui, parece que eu estou vendo. Eu acho que eles devem ter começado a contar como foi, e que Jesus estava no corpo transformado, deve ter contado que Jesus soprou sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas Tomé deve ter feito uma cara assim: sei não, hein? Será? Não acredito não nisso. Acredito só se ele aparecer aqui para mim, eu tocar nas mãos deles e tocar aqui, ó, no lado dele. Do lado, vocês lembram por quê, né? Porque lembra que o soldado, para ver se Jesus tinha morrido, ele enfiou uma lança aqui no lado, perto das costelas? Pois é. Então, Tomé falou que ele só acreditava assim. Olha, gente, mesmo todos os discípulos falando, Tomé não acreditou. E 8 dias depois, como Jesus ele sabe de tudo, ele já sabia que Tomé, iria duvidar e já sabia que tinha acontecido isso. Então, 8 dias depois, a Bíblia fala que Jesus apareceu novamente onde os discípulos estavam reunidos. E ele apareceu também sem passar pela porta, pois estava num corpo celestial. E aí, Jesus já foi falando para Tomé: Tomé, olha aqui os pregos nas minhas mãos, as marcas dos pregos. Pode ver aqui do lado. Tomé, você não creu, só creu quando você viu. Mas felizes são aqueles que não veem, mas creem. Nós não vimos as marcas nas mãos de Jesus, assim como Tomé. Mas nós cremos que ele ressuscitou e devemos continuar crendo. Mas aqueles que às vezes podem questionar algo, podem ter dúvidas de algo, Deus não deixa de amar. Deus deixou de amar Tomé? Não. Deus falou só que felizes são aqueles que não precisaram ver para crer. Mas ele sabe que a nossa natureza muitas vezes é uma natureza falha. E ele não vai nos deixar de amar porque a gente tem talvez algumas dúvidas, alguns questionamentos. Então a gente tem que levar essas dúvidas, esses questionamentos a Jesus, que ele vai solucionar essas dúvidas e questionamentos. Temos que ler a Bíblia, mas sempre lembrando também que é importante a gente ter fé, né? É importante a gente crer mesmo sem ver. Porque Deus falou isso, que felizes são essas pessoas, não é verdade? Tá bom? Então agora nós vamos passar para a nossa lição. Aquele que ainda não foi lá
corre lá, pega a revistinha que nós vamos agora responder. Bom, nossa primeira questão. Encontre no caça-palavras as palavras que estão faltando no versículo. Vamos lá? Quem achou? A primeira palavra é felizes. Ela está na primeira linha, na primeira coluna, perdão, tá? Na coluna. Coluna é como? É vertical. Linha é como? Horizontal. A outra palavra é são. Está na primeira linha. A segunda palavra é não. Ela está, vamos ver aqui, vamos contar as linhas. Ela está numa linha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela está na sétima linha. A quarta palavra é viram, que está na terceira linha. A quinta palavra é assim e está na quinta linha, lá no finalzinho da quinta linha. E a sexta palavra é mesmo. E de baixo para cima, contando da linha de baixo até a linha de cima, ela está, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta linha, contando de baixo para cima. E a última palavra é creram, que está na última linha. Então, o versículo ficou: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. João, capítulo 20, versículo 29. Vamos lá para a questão 2? Responda. Letra A. Qual foi a reação dos discípulos ao verem o Senhor Jesus aparecer na sala de casa em que estavam com as portas trancadas? Como é que os discípulos ficaram? Ficaram tristes? Não. Os discípulos ficaram muito alegres por verem o Senhor de novo. E letra B. Qual foi a reação de Tomé ao ver Jesus ressuscitado? Tomé se ajoelhou diante de Jesus e declarou: meu Senhor e meu Deus. Agora a gente vai para a questão número 3. Pinte as alternativas que estão corretas. Quais são as alternativas que estão corretas? A primeira alternativa está correta. Os discípulos estavam trancados em casa com medo. A número 2, tá certo? Não. Qual é a número 2? Tomé nunca acreditou na ressurreição de Jesus. Acreditou. Depois que ele viu Jesus ressuscitado, ele acreditou. A número 3 não está certa, porque está escrito: Jesus desprezou Tomé por ter duvidado. Jesus não desprezou Tomé por ter duvidado. Jesus sabia da natureza de Tomé, assim como ele conhece a nossa natureza. Ele não deixou de amar Tomé e não desprezou. Mas ele deu um ensinamento, uma lição, que a gente deve crer mesmo sem ver. E a última que está certa é: Jesus entrou e apareceu na sala sem precisar passar pela porta. Está correta. Então, as duas que estão corretas são a primeira e a última. Primeira, os discípulos estavam trancados em casa com medo. E a última, Jesus entrou e apareceu na sala sem precisar passar pela porta. Agora a gente vai para as nossas curiosidades. Você sabia que o nome Tomé significa gêmeo em hebraico? Também era chamado Dídimo. Olha que interessante, né? Embora seja conhecido como o discípulo que duvidou, Tomé era corajoso. Quando Jesus decidiu voltar para a Judéia, os outros discípulos ficaram com medo porque havia pessoas querendo matá-lo. Mas a resposta de Tomé foi: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Às vezes, a gente tem um defeito, mas tem uma outra qualidade que é muito bonita. Então, a gente tem que buscar o quê? Fortalecer essa outra qualidade. Tomé tinha esse defeitinho de ser desconfiado, e eu acredito que ele deve ter mudado muito depois que Jesus conversou com ele.
Mas ele era muito corajoso, os discípulos estavam com medo, mas Tomé falou: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Ele tinha entendido que Jesus ressuscitou e que por Jesus valia a pena correr qualquer risco. Bom, então a gente vai agora para o nosso desafio. Primeiro eu vou dar a resposta do desafio da última lição, daquelas pistas. Vocês lembram das pistas que eu dei? Vou repetir as pistas que eu dei na última lição. Foi pista 1 do quem sou eu? Eu vi descer do céu um lençol cheio de animais. Pista 2, curei um coxo. Pista 3, andei sobre as águas do mar. E pista 4, Jesus curou minha sogra. Quem foi? Foi o apóstolo Pedro. E agora eu vou deixar o outro desafio. E aí na próxima aula eu dou a resposta. Pista 1, eu vou também divulgar a resposta também lá no grupo, tá bom, gente, do WhatsApp. Pista 1, eu era o rei de Israel quando Jesus nasceu. Pista 2, fiquei perturbado quando soube do nascimento do menino Jesus. Pista 3, tentei matar Jesus quando ele ainda era um bebê. Pista 4, para escapar, Jesus permaneceu no Egito até a minha morte. Quem era essa pessoa ruim, hein? Então, vou repetir as pistas. Pista 1, eu era o rei de Israel quando Jesus nasceu. Pista 2, fiquei perturbado quando soube do nascimento do menino Jesus. Pista 3, tentei matar Jesus quando ele ainda era um bebê. E pista 4, para escapar, Jesus permaneceu no Egito até minha morte. Então, na aula que vem, eu dou a resposta, ok? Continuando a nossa campanha de oração, hoje nós vamos orar pela Itália. Vocês sabem que a Itália está sofrendo muito com a pandemia do coronavírus. Então, nós vamos orar pelos italianos para que Jesus entre com provisão de cura na Itália, que tenha misericórdia, que console o coração daqueles que perderam seus entes queridos e que evite que aconteçam mais mortes, que aconteça mais disseminação dessa doença. E vamos também agradecer pelos pedidos de oração que nós já recebemos a resposta. Vamos agradecer pela oportunidade de estar falando da palavra de Deus e de estar escutando. E vamos lembrar que não devemos ser tão desconfiados como Tomé. Devemos crer mesmo sem ver. E que Jesus, mesmo a gente sendo falho, Ele tem amor por nós. Ele tem compaixão por nós, né? E Ele está aqui para nos ajudar a ser melhor a cada dia. E que mesmo a gente tendo alguns defeitinhos, a gente também tem qualidades que superam muito mais do que esses defeitos. Lembrem, Tomé também era um homem muito corajoso e ele com certeza aprendeu a lição, que não deve duvidar, né, demais ser tão desconfiado, tá bom? Então vamos orar. Senhor meu Deus, estamos aqui em Tua presença para agradecer, Senhor, por, meu Pai, termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Obrigada porque o Senhor existe, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor venceu a morte. Muito obrigada, Senhor, pela salvação. Obrigada, Senhor, pela cura, pelo sol, por todas as bênçãos concedidas. Senhor, nós botamos, Senhor, em Tua presença, nós colocamos em Tua presença, Senhor, a Itália, os italianos, Senhor, eles estão sofrendo demais, meu Deus. Senhor, entra com provisão de cura, Senhor, sobre, Senhor, aquela nação, meu Pai. Tenha misericórdia, Jesus, dos italianos. Consola, Senhor, aquelas pessoas que perderam os entes queridos, Senhor. Livra, Senhor, de mais disseminação dessa doença. Acaba, Senhor, com esse vírus. O Senhor é poderoso, meu Pai, para acabar com tudo isso, meu Deus. Livra, Senhor, aquelas pessoas que não se contaminaram de serem contaminadas. E aquelas, Senhor, que já estiverem doentes, cura, sara. Deus,
Nós, Senhor, já te agradecemos também pelos pedidos de oração das crianças, meu Pai. Pela resposta, Senhor, daqueles pedidos que já foram atendidos, meu Deus. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo. Nos ajuda, Senhor, a ter fé, a crer, Senhor, mesmo sem ver. E perdoa, Senhor, nossos defeitos. Nos ensina, Senhor, a cada dia sermos pessoas melhores, pessoas, Senhor, que amam ao próximo, meu Pai. Pessoas que têm um coração disposto a te agradar e a ajudar o nosso semelhante. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. E que nós também, Senhor, sejamos, meu Pai, corajosos como Tomé. Ó Deus, te agradecemos e te pedimos para que, Senhor, Tu estás presente, Senhor, está presente, Senhor, em nossas casas e pertinho de nós. Obrigada, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.